Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 15 de maio. Nós estamos concluindo hoje a sexta semana da Páscoa. Amanhã, solenidade da Ascensão do Senhor. É também o Dia Mundial das Comunicações. Amanhã, no domingo. Teremos então esta última semana e no outro domingo, dia 23 de maio, celebraremos a solenidade de Pentecostes. Na próxima semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. O friozinho já começa a chegar aqui em Garanhuns, por isso que estamos um pouco mais protegidos. Um clima agradável, um clima serrano, mas o coração continua aquecido com a força da palavra. Deus vem ao encontro do ser humano, se insinua, se entretém conosco e fala-nos como a amigos, como diz a Dei Verbo. Vamos ouvir então o texto do Evangelho de hoje, que é de João capítulo 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos lendo este belíssimo discurso de despedida de Jesus com os seus discípulos no cenáculo durante a ceia, a última ceia, aquela ceia de despedida. Entre o capítulo 13 e o capítulo 17 do Evangelho de João. Já dissemos esta semana e agora repetimos. Esse discurso de Jesus pode ser lido no contexto de sua morte iminente, o mistério da dor, da morte na cruz, do sepultamento. Mas também, como estamos fazendo, é possível ler esse discurso de despedida de Jesus à luz do mistério da Ascensão. Isto é, depois de 40 dias da Páscoa, Jesus retorna ao Pai. Jesus retorna à direita de Deus, em poder, glória e majestade. E nós o adoramos, glorificado. É um modo de dizer que tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez, todo o seu ministério público e, sobretudo, a sua morte na cruz, nada disso foi em vão. Jesus é plenamente reabilitado pelo poder da ressurreição e pelo poder do retorno à direita do Pai.
glorificado junto de Deus. Ele é plenamente reabilitado e o Pai confirma tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez. Mas Jesus não quer deixar-nos órfãos. Ele quer nos deixar o seu Espírito mesmo, o Espírito de Jesus, derramado sobre a igreja, derramado no coração da humanidade. Ele diz: eu vou lhes enviar um outro Consolador, um outro advogado, um outro Paráclito, porque ele, Jesus, foi o primeiro. No texto do Evangelho de hoje, aparece com muita beleza o poder da intercessão. Jesus nos diz: tudo aquilo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Só que hoje Ele abre mais ainda. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas claramente. Naquele dia pedireis tudo em meu nome, e não vos digo mais que vou pedir ao Pai por vós. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama. É o próprio Pai quem nos atende. Então Jesus diz duas coisas fundamentais para a igreja. Primeiro, ele não mais fala em figuras, em linguagem figurativa sobre o Pai. É como se, definitivamente, aquilo que aconteceu no seu processo e na sua morte, agora de modo pleno e definitivo acontece. O véu do santuário se rasgou. Se já havia sido revelada a plena humanidade de Deus no mistério da encarnação, agora é revelada plenamente a identidade messiânica e divina de Jesus, pelo seu mistério de cruz, pela sua ressurreição e pela sua glorificação à direita do Pai. Portanto, há como que um acesso imediato ao Pai. Jesus não precisa mais interceder por nós junto ao Pai. O próprio Pai nos ama, o próprio Pai nos escuta, o próprio Pai nos atende. Isso é dito de modo tão belo no texto de hoje. Ele nos fala claramente, porque Ele mesmo é a revelação do rosto misericordioso de Deus, como diz o Papa Francisco. Vultus misericordiae. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Eu saí do Pai, diz o Senhor. Eu vim ao mundo. Agora, novamente, parto do mundo e volto ao Pai. O Espírito Santo doado, derramado no coração da igreja, por isso mesmo, provém do Pai e do Filho. É o Espírito Santo que guiará a igreja. É o Espírito Santo que é Espírito de Jesus, que nos animará na força do trabalho missionário para continuar no mundo a mesma missão de Jesus. Na força do Espírito de Jesus, nós continuamos, sabendo que podemos contar com uma ajuda importantíssima, a intercessão. A igreja é um mistério de comunhão, comunhão dos santos. E nós vivemos nesse mistério de comunhão a intercessão plena. Essa comunhão se revela também na oração recíproca. Rezemos, portanto, uns pelos outros. Intercedamos ao Pai, pela igreja, pelos trabalhos missionários, pelos trabalhos apostólicos, pelos religiosos e religiosas, missionários e missionárias, pelos leigos e leigas, pelos catequistas. Recentemente, no último dia 10 de maio, o Santo Padre, o Papa Francisco, lançou um moto próprio para fazer a instituição
do ministério laical dos catequistas e das catequistas. É um modo tão bonito de o Papa reconhecer a dignidade deste ministério. É bem verdade que o bispo e os sacerdotes devem ser os primeiros catequistas na diocese, mas são diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, catequistas, tantos e tantas, espalhados por este mundo de Deus, que leva adiante a força da palavra, a força da pregação querigmática, a força missionária. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Continue intercedendo pela Igreja e pela missão da Igreja no mundo. Continue suplicando do Pai bênçãos abundantes, saúde, paz, fortaleza, ardor missionário, o encanto necessário para continuarmos com esta missão viva no seio do povo de Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, na grande festa do domingo, se Deus assim nos permitir.